Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje vamos fazer algo um pouco diferente, porque não vou tratar de nenhum quadrinho em específico, mas sim da história das histórias em quadrinhos, com foco nos Estados Unidos, usando como base o recém-lançado HQ, uma pequena história dos quadrinhos para uso das novas gerações, e o documentário Comic Book Confidential, de 1988. Decidi trazer duas obras que tratam da história das histórias em quadrinhos. A primeira é bem fresquinha, lançada recentemente. Estou falando do livro HQ, do Rogério de Campos, pesquisador, editor e fundador da editora Veneta, que faz um rápido apanhado sobre o nascimento das histórias em quadrinhos, começando lá na Índia com os nômades contadores de histórias por meio de rolos de tecidos, passando pela China como candidata a ter criado as histórias em quadrinhos, e também por pintores como o britânico William Hogarth, com as suas gravuras impressas de Progresso da Prostituta, consideradas por alguns historiadores como sendo a primeira tira de jornal da história, e o suíço Rodolph Töpfer, com seus quadrinhos reunidos em álbuns, que mais tarde os americanos chamariam de graphic novel. Depois desse início, o livro vai tratar do impacto dos quadrinhos em 4 grandes mercados, dos mais variados estilos, sendo eles os comics norte-americanos, os fumetti italianos, os mangás japoneses e as bandas desenhadas franco-belgas. Já a segunda obra é o excelente documentário Comic Book Confidential, que tenta ao mesmo tempo ser uma cronologia da evolução das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos e uma apresentação de grandes escritores do período, que vai do nascimento dos comic books na década de 30 até ali a década de 90, com a Raw Magazine de Art Spiegelman e sua esposa, Françoise Mouly. Como o documentário trata apenas da cena dos quadrinhos nos Estados Unidos, vou usar o terceiro capítulo do livro do Rogério, que trata especificamente sobre os comics americanos. O capítulo Comics traça o início das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, com a forte influência de países de língua alemã nos quadrinhos norte-americanos, e a importância de figuras como Winsor McCay, criador de Little Nemo, George Herriman, criador do Crazy Cat, e Richard Outcault, criador do The Yellow Kid, no estabelecimento dos Estados Unidos como o principal polo de produção de quadrinhos no início do século XX. Rogério trata do poder de censura das agências de distribuição, os chamados syndicates, que controlavam o conteúdo e a forma dos quadrinhos, e também do poder dos anunciantes em desproletarizar as tiras de jornais, que passaram a retratar bairros de classe média ao invés da pobreza presente nas grandes cidades. A chegada das tiras de Tarzan e Buck Rogers em 1929 e principalmente as tiras de Flash Gordon em 1934 foram fundamentais para a introdução do gênero de super-heróis como subgênero de ficção científica na sociedade. Lembrando que os comic books surgem como um compilado das tiras de jornais na década de 30, com os fãs de Max Gaines, pai de William Gaines. Os comic books, com o tempo, vão ganhando popularidade, principalmente com a estreia do Super-Homem, pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster. Vale lembrar que o Rogério de Campos tem um livrinho específico sobre o Super-Homem, tratando da representação fascista do super-herói, chamado Super-Homem e o Romantismo de Aço. O livro passa também pela criação da EC Comics por William Gaines e de todo o sucesso dos quadrinhos de horror, terror, romance e ficção científica, que substituíram os quadrinhos de super-heróis, que viram o interesse do público desmoronar após o fim da Segunda Guerra Mundial. A EC Comics e o mercado de quadrinhos como um todo seriam fortemente afetados pelo Comics Code Authority, uma autocensura encabeçada pelas grandes editoras do setor, após diversas acusações que buscavam ligar a rebeldia juvenil com a leitura de quadrinhos violentos, lembrando que a figura do psiquiatra alemão Friedrich Wertham e seu livro A Sedução do Inocente foram vitais para as campanhas anti-quadrinhos. O Comics Code Authority acabou por infantilizar os quadrinhos e quase destruiu a EC Comics, que foi respirar apenas com a chegada do gênio criativo de Harvey Kurtzman, que convenceu Gaines a desenvolver a lendária revista satírica e humorística Mad. O final do terceiro capítulo sobre os cómics americanos ainda encontra tempo para tratar da hegemonia cultural dos Estados Unidos no mundo, que levou erroneamente ao entendimento de que os americanos foram os criadores das histórias em quadrinhos, e em como isso afetou o mundo e o mercado brasileiro em especial, que por muitos anos se tornou um polo de importação e cópia do modo de se fazer quadrinhos americanos. Já o documentário Comic Book Confidential é uma joia rara, recheado de entrevistas engraçadas como as de Gaines,
que conta um pouco sobre como ele e seu amigo Al Feldstein produziam as revistas da EC Comics, e também, como não poderia faltar, Gaines também fala sobre o famigerado Comics Code Authority. As entrevistas de Will Eisner também são muito boas, oportunidade para conhecermos algumas curiosidades sobre a criação do seu herói pulp Spirit. E outra figura que marca presença no documentário é Harvey Kurtzman, que descreve a sua parceria com Gaines na criação da revista Mad, história bem mais explorada aqui no prefácio do livro da Selva. E gigantes como Jack Kirby e Stan Lee também aparecem para dar seus pitacos sobre os quadrinhos de super-heróis. E após o documentário passar rapidamente pelo que os americanos chamam de Era de Prata, vamos conhecer um pouco do sucesso dos quadrinhos undergrounds, sendo essa a melhor parte na minha opinião, com entrevistas com grandes artistas independentes da época, como Robert Crumb, criador da Zap Comics, Victor Moscoso, Spen, Gilbert Shelton, Dan O'Neill, François Mouly, Charles Burns, Shari Flanagan, Paul Mavrides, Jaime Hernandez e outros. Diversos trabalhos dos autores undergrounds que acabei de citar podem ser encontrados nesta edição, que compila algumas das melhores histórias da Zap Comics, lançado pela editora Veneta e com prefácio do próprio Rogério de Campos. O documentário ainda trata da retomada dos quadrinhos de super-heróis após o afrouxamento do Comics Code Authority, da importância da Raw Magazine de Art Spiegelman e sua esposa François Mouly, e todo o esforço estético e criativo de ambos para transformar a Raw em uma revista única no mundo dos quadrinhos undergrounds. E por fim, o documentário trata também do impacto de Cavaleiro das Trevas, com a entrevista de um jovem Frank Miller em ascensão. E é isso. Conheci esse Comic Book Confidential enquanto procurava informações sobre a Raw Magazine. O bom é que tem alguns torrents pela internet e legendas em português também disponíveis. Então não perca a oportunidade de conferir esses dois ótimos materiais sobre a história das histórias em quadrinhos, tanto o livro do Rogério de Campos quanto o documentário. Por fim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e dizer aí nos comentários qual o seu quadrinista favorito. E nos vemos numa próxima, aqui no Garou.